Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, não dói nos músculos, não pesa nas pernas e não desaparece depois de uma boa noite de sono. Você pode dormir 7, 8 ou até 9 horas, acordar no horário certo, fazer tudo como manda o manual, e ainda assim sentir que algo está errado logo nos primeiros minutos da manhã. Não é sono. É como se a vida tivesse perdido a textura, como se tudo estivesse funcionando, mas sem vibração. O despertador toca, você levanta, escova os dentes, segue o roteiro, mas por dentro parece que algo ficou para trás e você nem sabe quando perdeu. Esse cansaço não grita, ele não chega com drama, nem com colapsos evidentes. Ele se instala devagar, silencioso, quase educado. Vai se misturando à rotina até você confundir exaustão com normalidade. Você aprende a funcionar cansado, aprende a responder mensagens cansado, aprende a sorrir cansado. E o mais perigoso, aprende a se chamar de fraco por se sentir assim. Mas a verdade é que muitas pessoas que estão cansadas de existir não querem deixar de viver. Elas só querem descansar da pressão constante de ter que ser alguém o tempo todo. Vivemos numa época em que o mundo nunca desliga. Sempre existe algo esperando de você. Uma resposta, uma decisão, um desempenho melhor, uma versão mais produtiva, mais estável, mais madura. Mesmo nos momentos de pausa, a mente continua ativa, comparando, calculando, antecipando problemas que nem aconteceram. Esse barulho mental se acumula, e quando ninguém pergunta como você está de verdade, quando ninguém vê o esforço invisível que você faz para simplesmente continuar, o cansaço deixa de ser físico e se transforma em existencial. A psicologia explica que esse estado surge quando há um desequilíbrio prolongado entre o que você entrega emocionalmente e o que você recebe em troca. Não estamos falando apenas de trabalho. Estamos falando de relações, expectativas, papéis que você assume sem perceber. A pessoa que escuta todo mundo, que resolve, que segura o clima, que evita conflito, que se adapta. Com o tempo, essa pessoa começa a gastar energia que nunca é reposta. E o curioso é que, por fora, ela ainda parece funcional. Cumpre horários, faz o necessário, mantém tudo em ordem. Por dentro, porém, a sensação é de estar vivendo no modo econômico, poupando emoções porque já não sobra energia para sentir tudo. Quando esse estado se prolonga, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele começa a priorizar o básico, evitar dor, evitar frustração, evitar sobrecarga. Emoções positivas ficam mais fracas. A empolgação diminui. A curiosidade some. Não porque a pessoa perdeu interesse pela vida, mas porque a mente aprendeu que sentir demais custa caro. Aos poucos, a alegria vira algo distante, quase teórico. Você lembra que já se empolgou com coisas simples no passado, mas hoje, tudo parece exigir esforço demais para pouco retorno. É nesse ponto que muitas pessoas começam a dizer: eu só estou cansado. E quem escuta muitas vezes interpreta isso como preguiça, desânimo ou ingratidão. Mas esse cansaço é, na verdade, uma mensagem sofisticada do sistema nervoso dizendo: fui além do limite por tempo demais. Não é falta de vontade, é excesso de carga. A mente não parou porque desistiu. Ela parou porque ficou vazia. Existe um padrão muito comum entre pessoas que chegam nesse estado. Geralmente, são pessoas que aprenderam cedo a serem fortes. Não necessariamente por escolha, mas por necessidade. Talvez cresceram tendo que amadurecer rápido. Talvez assumiram responsabilidades emocionais que não eram delas. Talvez perceberam que ser sensível não era seguro. Então aprenderam a aguentar, a se adaptar, a não incomodar. Só que ninguém ensina essas pessoas a descansar emocionalmente. Elas sabem sobreviver no caos, mas não sabem existir em paz. Enquanto isso, a sociedade reforça a ideia de que valor está ligado a desempenho. Você é elogiado quando aguenta mais, quando produz mais, quando não para. Mas quase nunca é reconhecido por saber parar. Descansar virou algo que precisa ser justificado, como se fosse necessário provar que você merece uma pausa. Essa lógica é absorvida pela mente sem que você perceba. E um dia, quando finalmente sente vontade de parar, a culpa aparece. Uma culpa estranha, silenciosa,
que sussurra que descansar é falhar, que desacelerar é ficar para trás. E assim, muitas pessoas seguem se empurrando além do limite, não porque querem, mas porque não sabem mais quem são sem o esforço constante. A identidade foi construída em torno da resistência. Eu sou aquele que aguenta. Só que chega um momento em que o corpo e a mente cobram a conta. Não com um colapso imediato, mas com um esvaziamento progressivo. As coisas continuam acontecendo, mas você não se sente realmente presente. É como assistir à própria vida através de um vidro. Um dos sinais mais dolorosos desse estado é a perda gradual de prazer. Não tristeza profunda, não desespero escancarado. É vazio. As músicas não tocam do mesmo jeito. As conversas parecem longas demais. O tempo passa mais devagar. Você começa a se perguntar em silêncio quando foi que viver deixou de parecer vivo. E essa pergunta assusta, porque não vem acompanhada de uma resposta clara, só de um peso no peito e de uma sensação de que algo precisa mudar, embora você não saiba exatamente o que. Nesse momento, muitas pessoas se afastam, diminuem contatos, evitam encontros, preferem ficar sozinhas, não por desprezo aos outros, mas por exaustão emocional. Interagir exige uma energia que já não sobra. Até explicar como você se sente parece cansativo demais. O silêncio vira um refúgio, não porque ele cura tudo, mas porque pelo menos não exige nada. É uma tentativa de proteção, não de desistência. O problema é que quando esse isolamento se prolonga, a pessoa começa a acreditar que esse estado é quem ela é agora, que a antiga versão mais leve ficou no passado. Mas a psicologia mostra que esse cansaço não define identidade, ele define uma fase. Uma resposta a um acúmulo não resolvido de emoções, escolhas e pressões. Nada disso surge do nada. É o resultado de muitos, tá tudo bem, engolidos, de muitos limites não colocados, de muitas vezes em que você se deixou para depois. Existe também algo mais profundo acontecendo aqui, a fadiga de sentido. Quando os dias passam sem propósito claro, quando tudo parece repetição, quando acordar vira apenas cumprir mais um ciclo automático, a alma começa a reclamar. Não porque a vida seja ruim, mas porque ela perdeu direção. E quando a mente começa a perguntar para quê, não é sinal de fraqueza, é sinal de lucidez. Algo dentro de você está pedindo significado, não distração. E talvez essa seja a parte mais importante de entender logo no início. Estar cansado de existir não é o fim de nada. Na maioria das vezes, é um ponto de transição. É quando a mente e o corpo dizem juntos que o modelo atual de vida não está mais funcionando. Não como punição, mas como aviso. Algo precisa ser realinhado, algo precisa ser ouvido. E ignorar esse sinal só prolonga a exaustão. Esse cansaço profundo não pede soluções rápidas. Ele pede honestidade com você mesmo. Pede uma pausa, não para fugir da vida, mas para reavaliar como você está vivendo. E essa reflexão, embora desconfortável, é o primeiro movimento real em direção a algo diferente. Porque antes de qualquer mudança externa, existe uma pergunta que precisa ser encarada. Você está cansado da vida ou está cansado da forma como vem vivendo? Essa distinção muda tudo. Quando a pessoa começa a perceber que não está cansada da vida em si, mas da forma como vem vivendo, algo sutil acontece por dentro. Não é alívio imediato, não é esperança explosiva. É mais parecido com uma rachadura silenciosa numa parede antiga. Pela primeira vez, surge a possibilidade de que o problema não seja você, mas o ritmo que você aprendeu a aceitar sem questionar. E essa percepção, embora desconfortável, é profundamente humana. A psicologia mostra que o ser humano consegue suportar cargas emocionais imensas quando existe coerência entre esforço e sentido. O problema surge quando essa coerência se perde. Você continua se esforçando, se doando, se adaptando, mas não sabe mais exatamente por quê. É nesse ponto que o cansaço deixa de ser apenas emocional e se torna existencial. A pessoa não sofre porque a vida é difícil, mas porque ela parece vazia de direção. Tudo exige energia e quase nada devolve significado. Esse tipo de exaustão costuma confundir até quem a vive, porque, objetivamente, a vida pode estar em ordem. As contas são pagas, o trabalho existe, as relações estão lá. Não há um grande desastre visível, mas internamente há uma sensação constante de desconexão, como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa.
E quanto mais você tenta se convencer de que deveria estar satisfeito, mais distante fica de si mesmo. A mente começa a entrar em conflito com o próprio coração. Um ponto importante, que quase ninguém fala, é que esse cansaço profundo muitas vezes aparece em pessoas responsáveis. Pessoas que assumem demais. Pessoas que aprenderam a ser úteis para serem amadas. Ao longo do tempo, elas confundem valor com utilidade. Acham que, se não estiverem produzindo, resolvendo ou ajudando, não tem muito a oferecer. Esse padrão pode nascer cedo, mas se consolida na vida adulta, especialmente em ambientes que reforçam desempenho acima de bem-estar. O resultado é um estado interno de tensão contínua. Mesmo nos momentos de descanso, a mente não relaxa de verdade. Sempre existe a sensação de que algo está pendente, de que você deveria estar fazendo mais, sendo mais, aproveitando melhor. O descanso vira culpa. A pausa vira ansiedade. E aos poucos, o corpo responde, não com dor física, mas com falta de energia emocional, com apatia, com dificuldade de se empolgar até com coisas que antes faziam sentido. Do ponto de vista neuropsicológico, isso é compreensível. Sob estresse prolongado, o cérebro passa a economizar recursos. Ele reduz o acesso a emoções intensas como forma de proteção. Não é que a pessoa não sente mais nada, é que o sistema aprendeu a não se expor demais. Afinal, sentir profundamente num ambiente que cobra demais machuca. Então, a mente se adapta, fecha um pouco, se torna funcional, porém distante. É uma estratégia de sobrevivência, não um defeito. Mas aqui está um ponto crucial. Estratégias de sobrevivência não são estratégias de vida. Elas funcionam por um tempo, mas cobram um preço alto quando viram permanentes. E esse preço aparece exatamente como esse cansaço de existir. Não é desistência, é saturação. É o sinal de que a alma está pedindo outra forma de estar no mundo, menos baseada em obrigação e mais baseada em alinhamento. Existe um conceito importante na psicologia existencial. O ser humano adoece quando vive distante de seus valores mais autênticos. Não porque escolheu errado conscientemente, mas porque foi se adaptando, cedendo, priorizando o que parecia mais seguro. Com o tempo, essa distância interna gera uma fricção constante, e fricção contínua gera desgaste. Esse desgaste não explode de uma vez. Ele corrói aos poucos, até que a pessoa acorda um dia e pensa: eu não sei mais por que faço o que faço. Essa pergunta, apesar de assustadora, é extremamente valiosa, porque ela não surge em mentes desligadas. Ela surge em pessoas sensíveis, reflexivas, profundas. Pessoas que não conseguem mais se contentar com respostas automáticas. Quando alguém começa a questionar o sentido da própria rotina, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo dentro dela ainda está vivo o suficiente para pedir verdade. E é aqui que acontece uma mudança de perspectiva importante. Talvez o objetivo não seja eliminar o cansaço imediatamente. Talvez seja entendê-lo como um mensageiro, um aviso interno dizendo que alguma parte da sua vida está fora de sintonia com quem você se tornou. Não quem você era, quem você se tornou. Pessoas mudam, valores mudam, necessidades mudam, e insistir em viver como antes pode ser tão cansativo quanto carregar um peso que não é mais seu. Muitas pessoas tentam resolver esse estado com distração, mais trabalho, mais séries, mais estímulos, mais metas, qualquer coisa que dê a sensação de movimento. Mas movimento sem direção só cansa mais. O que está faltando não é ocupação, é significado. E significado não se impõe. Ele se constrói com honestidade, com escolhas pequenas, com coragem silenciosa de admitir o que já não funciona. Em algum ponto desse processo, a pessoa precisa fazer algo simples, mas difícil. Parar de se julgar por estar cansada. Enquanto houver julgamento, haverá resistência. E onde há resistência, o sofrimento se prolonga. Quando alguém consegue olhar para o próprio cansaço sem vergonha, algo começa a mudar. A pergunta deixa de ser: o que há de errado comigo? E passa a ser: o que minha mente está tentando me dizer? Esse tipo de escuta interna não acontece rápido. Ele exige silêncio, exige presença, exige disposição para sentir desconforto sem fugir. Mas é nesse espaço que a reconexão começa. Não com grandes decisões, mas com pequenas verdades. Talvez admitir que certos compromissos drenam mais do que deveriam.
que certas relações exigem uma versão de você que já não existe, que certas expectativas não fazem mais sentido. E antes de continuar, deixa eu te dizer algo com calma. Se você está ouvindo isso e sentindo que essas palavras tocam em algo aí dentro, talvez valha a pena não apenas escutar, mas permanecer. Permanecer presente, permanecer curioso. Se esse tipo de reflexão conversa com você, se esse espaço de pausa te faz sentir um pouco menos sozinho, considere ficar por aqui. Esse canal existe para quem pensa demais, sente fundo e precisa, de vez em quando, de um lugar onde não precise fingir que está tudo bem. E se em algum momento você sentir vontade de escrever, não por obrigação, mas por reconhecimento, deixe um comentário simples, talvez uma frase, talvez só um: "Isso fez sentido para mim." Não para agradar ninguém, mas para marcar um ponto. Às vezes, nomear o que sentimos já é um passo imenso. Outras pessoas leem, outras pessoas se identificam. E assim, sem perceber, você deixa de estar sozinho nisso. Porque esse tipo de cansaço não é individual. Ele é coletivo e, quando compartilhado, perde um pouco do peso. O caminho para fora desse estado não é uma fuga repentina. É um retorno lento, um retorno a si, um ajuste delicado entre quem você é, o que você faz e o que você espera da vida. E no próximo ponto dessa reflexão, algo importante começa a surgir: o papel do sentido, do alinhamento e de pequenas escolhas conscientes na recuperação da energia vital. Mas antes de avançar, é importante entender isso. Ninguém sai desse estado se forçando. A saída não vem do esforço, vem da escuta. Quando alguém começa a escutar o próprio cansaço sem brigar com ele, algo profundo se reorganiza por dentro. Não acontece de forma dramática, nem com grandes decisões instantâneas. A mudança real é silenciosa. É como ajustar levemente a direção de um barco em mar aberto. Por fora, quase nada parece diferente. Por dentro, tudo começa a se mover. A pessoa passa a perceber que seu esgotamento não era um defeito de caráter, mas uma resposta honesta a um modo de vida que ficou desalinhado com quem ela se tornou. A psicologia mostra que energia não nasce apenas do descanso físico. Ela nasce do alinhamento entre valores e ações. Quando você vive de acordo com o que acredita, mesmo o esforço faz sentido. Mas quando suas escolhas diárias contradizem aquilo que você sente como verdadeiro, cada tarefa pesa o dobro. É por isso que algumas pessoas conseguem trabalhar longas horas em algo que amam e ainda se sentem vivas, enquanto outras se esgotam rapidamente, fazendo coisas que não conversam mais com sua essência. O corpo segue a mente, e a mente responde ao sentido. Esse cansaço de existir, então, começa a se revelar como um pedido interno de realinhamento, um convite, ainda que desconfortável, para revisar prioridades, limites e expectativas. Não se trata de abandonar tudo ou mudar radicalmente de vida. Trata-se de pequenas correções de rota, pequenos nãos ditos com honestidade, pequenos sims dados a si mesmo. Muitas vezes, a recuperação da energia começa quando você para de tentar ser tudo para todos e passa a ser inteiro para si. Um dos passos mais importantes nesse processo é ressignificar o descanso. Descansar não como fuga, mas como reparo. Não como prêmio, mas como necessidade. A mente humana não foi feita para permanecer em alerta constante. Quando você se permite pausas reais, não apenas distrações, o sistema nervoso começa a baixar a guarda. E nesse espaço mais calmo, emoções que estavam abafadas reaparecem. Sensibilidade não como fraqueza, mas como sinal de vida retornando. Outro elemento essencial na reconstrução é o sentido. Não um grande propósito abstrato, mas razões concretas e pessoais para seguir vivendo com presença. O sentido pode estar em coisas simples: aprender algo novo, cuidar de alguém, criar, ensinar, observar, compreender. Estudos em psicologia existencial mostram que pessoas que encontram significado, mesmo em situações difíceis, apresentam mais resiliência emocional e menor risco de esgotamento profundo. O sentido age como um eixo interno que organiza a experiência. E aqui é importante desfazer um equívoco comum. O sentido não surge quando tudo está resolvido. Ele surge enquanto a vida acontece, muitas vezes em meio ao caos. Esperar estar bem para encontrar significado é um erro. O processo é o inverso. Encontrar significado
ajuda a sustentar o caminho de volta ao bem-estar. E esse significado não precisa ser grandioso, ele só precisa ser verdadeiro para você. À medida que a pessoa começa a viver com mais alinhamento, algo curioso acontece. A percepção do mundo muda. Pequenos detalhes voltam a ter impacto. A luz entrando pela janela. Um trecho de música que toca diferente. Um momento de silêncio que não incomoda. Isso não significa que o cansaço nunca mais aparece. Ele aparece. Mas agora é reconhecido como sinal, não como sentença. Como aviso, não como fim. Há também uma mudança importante na forma como a pessoa se relaciona com o próprio sofrimento. Antes havia julgamento. Agora há curiosidade. Em vez de perguntar, por que eu sou assim? Ela passa a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? Essa mudança de postura transforma a relação consigo mesma. A autocompaixão começa a substituir a autocrítica. E isso, por si só, libera uma quantidade enorme de energia psíquica. Outro aspecto fundamental é a reconexão emocional. Pessoas cansadas de existir muitas vezes desaprenderam a sentir com segurança. Elas se protegeram tanto que acabaram se afastando da própria experiência interna. O caminho de volta não exige intensidade, exige permissão. Permissão para sentir tristeza sem pressa de resolver. Alegria sem medo de perder. Medo sem vergonha. Quando você permite que as emoções circulem, o cansaço perde rigidez. Ele se transforma. Existe uma beleza silenciosa nesse processo. Pessoas que atravessam esse tipo de exaustão tendem a desenvolver uma profundidade rara. Elas aprendem a ouvir melhor, a falar com mais cuidado, a perceber dores sutis nos outros, não porque sofreram mais, mas porque prestaram atenção. E isso cria uma forma diferente de estar no mundo, menos performática, mais autêntica. Talvez por isso, ao sair desse estado, muitas pessoas redefinem o que consideram sucesso, não como acumular, mas como sustentar. Sustentar relações reais, sustentar presença, sustentar paz. Elas entendem, finalmente, que viver não é uma corrida contínua, mas um equilíbrio delicado entre fazer e ser, e que existir não precisa ser pesado quando não é forçado. Se você chegou até aqui ouvindo tudo isso, talvez algo já tenha mudado aí dentro, nem que seja só um pouco. Talvez você tenha percebido que não está estranho, fraco ou atrasado. Talvez tenha entendido que esse cansaço não é um inimigo, mas um guia, um pedido interno de reconexão. E se for esse o caso, saiba que esse reconhecimento já é um movimento de cura. Antes de encerrar, quero te dizer algo de forma clara e humana. Se esse espaço fez sentido para você, se esse tipo de reflexão te trouxe algum alívio, alguma clareza ou simplesmente companhia, considere permanecer por aqui. Inscrever-se não é sobre números. É sobre criar um lugar onde esse tipo de conversa pode continuar existindo, onde pessoas profundas não precisam se explicar tanto para serem compreendidas. E se você sentir vontade, compartilhe algo nos comentários. Não precisa ser bonito nem completo. Pode ser só um pedaço da sua história. O que te cansou? O que você percebeu? O que você aprendeu ouvindo isso? Esse espaço se torna mais vivo quando as histórias se encontram. Quando alguém escreve algo e alguém pensa, eu também. Se você gostou do vídeo, se algo aqui te tocou, diga o que ficou com você. Às vezes, o aprendizado só se consolida quando é colocado em palavras. E talvez, ao escrever, você ajude alguém que está lendo em silêncio e ainda não conseguiu nomear o que sente. E para quem está cansado de existir, mas ainda está aqui, escutando, sentindo e refletindo, isso importa, você importa. A pausa que você fez agora importa. Não porque tudo vai mudar de uma vez, mas porque você escolheu estar presente, e isso já é um começo. Ser humano em um mundo acelerado não é simples. Sentir profundamente cansa. Pensar demais pesa. Mas também é isso que nos permite viver com consciência. Talvez o seu cansaço não signifique que você falhou em viver. Talvez signifique apenas que você está pronto para viver de outro jeito. Um jeito mais alinhado, mais honesto, mais seu. E quando você começa a viver assim, mesmo nos dias difíceis, algo muda. A vida não fica perfeita, mas fica real. E às vezes, isso é tudo o que a gente precisa para seguir em frente.